você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Se você não é inscrito, se inscreva. Se quiser receber as nossas notificações, ative o sininho. Não esqueça de compartilhar, é muito importante. E dá o seu like. Você sabia que no Brasil é comemorado o Dia do Amigo no dia 20 de julho? Embora algumas pessoas comemorem outras datas, mas essa é a mais consagrada pelo que eu pude pesquisar. E nós vamos ver nesse estudo como fé e determinação de 4 amigos modificaram a vida de um homem, logo após a vinheta. A Bíblia, ela fala de amizades bacanas, como por exemplo os amigos de Daniel, os amigos de Paulo, mas ela também fala de amigos, no caso de Jó, que no momento de tanta aflição, só molestaram a ele. Vamos ao tema de hoje? 4 amigos e o paralítico de Cafarnaum. O nosso texto está em Marcos capítulo 2, de 1 a 12, e o nosso versículo-chave está em Marcos capítulo 2, verso 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu acho tremendo. Você vê a humanidade de Jesus, você vê o carinho de Jesus. Esse fato, ele está registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Marcos, é importante você sempre guardar que ele tem como foco mostrar a ação de Jesus. Ele mostra Jesus curando, libertando, ele mostra que Jesus era o poderoso Filho de Deus. O local desse milagre é em uma casa na cidade de Cafarnaum. É interessante que alguns teólogos eles divergem, porque alguns acham que era a casa do próprio Jesus, outros já acham que era na casa de Pedro, local onde Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Mas uma coisa é certa, a fama de Jesus já tinha percorrido muitos lugares. E onde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão. Vamos ver Lucas 1:37. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. A fama de Jesus já estava tremenda, estava grande. As pessoas sabiam que Jesus, ele fazia, ele operava milagres, ele operava maravilhas. E aqueles que criam em Deus logo iam atrás de Jesus. E os 4 amigos? Os 4 amigos, eles foram realmente amigos bons desse paralítico. Eles se esforçaram para ajudá-lo. Eles se esforçaram para ajudar ele a ser curado. Eles estavam dispostos. Eles não desistiram diante de impedimento, diante de dificuldade. E olha, a bênção não era para eles, era para o amigo. A fé desses homens chamou a atenção de Jesus. Isaías 41:6 diz assim: um ajudou o outro e disse ao seu companheiro: esforça-te. É lindo você entender que nós estamos juntos e um estimula o outro. Não é um despreza o outro e se diz amigo, é ao contrário. Amigo é aquele que gosta de ver o seu amigo bem, o seu amigo desfrutando de coisas boas. Provérbios 17:17. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Realmente é aquele que não fica contente de ver que você está sofrendo, né? Tem pessoas que se dizem amigos, mas que quando você está sofrendo, ao invés dele vir te ajudar, te dar uma palavra de ânimo, ele fica assim, tá vendo? Né? Desculpa a palavra, né? Bem feito. Isso não é amigo. Mas também a Bíblia nos fala sobre amizades assim que a gente precisa estar muito atento. Provérbios 18:24. Cuidado! As muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Então a gente fala que dá para contar, né, em uma mão, nos dedos. Quantos amigos nós temos, amigos verdadeiros, amigos que estão conosco na caminhada. Mas aí Jesus vai a Cafarnaum. Vamos ver Marcos 2:1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa.
Imagina o alvoroço da multidão de saber que aquele que já tinha feito tantos milagres, tantas maravilhas estava lá. Marcos 2:2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciava-lhes a palavra. Que Jesus tremendo. Aquele povo todo lá, imagina que tá tudo assim meio apertadinho, mas Jesus estava anunciando a palavra. Jesus era aquele que se compadecia da pessoa. E Jesus estava lá. A multidão sabia que aquele que curava, aquele que libertava, estava lá. E Jesus podia estar cansado, mas ele falava, ele ensinava sobre o reino de Deus. E naquele momento, algo, eu vou usar o termo extraordinário, aconteceu. Vamos ver Marcos 2:3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro homens. Vieram ter com Jesus e levavam um paralítico. Um grupo de homens, vendo que Jesus estava lá em Cafarnaum, trouxeram-lhe alguém que precisava de um milagre. O paralítico, coitado, não conseguia andar. Ele era dependente das pessoas por tudo, para tudo, inclusive para se locomover. Mas havia lá um obstáculo. Quem era esse obstáculo? A multidão. A multidão, muitas das vezes, ela só estava lá ou para receber ou para ver os milagres de Jesus, sem intenção de compromisso, sem intenção de relacionamento com Jesus. Muitas das vezes a multidão era um empecilho para as pessoas, e naquele momento a multidão era um empecilho para aqueles amigos e para aquele paralítico. Por quê? Porque eles não conseguiam chegar até Jesus. Não era assim, não era uma pessoa, na verdade eram 5. Os 4 amigos, mais o paralítico. Como que eles iriam chegar até Jesus? Os amigos, diante da dificuldade, não desistiram, não. Até mesmo porque Jesus, como eu já disse, ele já tinha feito outros milagres lá mesmo na cidade de Cafarnaum. Marcos 1:34, olha o que diz. Ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Aí a gente olha assim, nós conhecemos um pouco, por isso que Jesus fala, conheça, prossiga em conhecer ao Senhor através da palavra, mas Jesus tinha que advertir os demônios para que não falassem quem era Jesus. E os amigos, eles tiveram então uma brilhante ideia, eles usaram de uma criatividade assim tremenda. Até que eles tinham que Jesus podia modificar a história daquele homem, moveu eles. Olha o que diz Marcos 2:4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eles subiram no telhado, fizeram um buraco justamente onde Jesus estava. Eu acho que eles devem ter ficado calculado, né? Um olhando, eu sei que eles deram jeito. Pode ter certeza, não deve ter sido fácil. Olhando um pouquinho, pesquisando um pouco, segundo alguns historiadores, as casas elas tinham um eirado, um terraço tipo no primeiro andar da casa, que era usado para colocar trigo molhado, para que esse trigo pudesse ser seco, né? Recolher o trigo tinha que estar seco para que eles pudessem usar. E segundo os historiadores, toda a casa tinha esse eirado e tinha uma escadinha lateral para ter esse acesso, né? A esse eirado. E o telhado ele era feito de uma mistura de galhos, de palha, de ladrilhos, porque era telhado forte. E o paralítico, ele justamente, quando os amigos abriram o buraco, ele foi descido. E a gente para um pouquinho, né? Essa cama que o paralítico desceu, podia ser tipo um lençol, um cobertor. Na época, eu fico imaginando que podia ser o estilo de uma rede. Provavelmente foi o estilo que eles fizeram, que servia como cama, servia para outras coisas também. Mas a perseverança desses amigos, a fé desses amigos, chamou a atenção de Jesus. Eu tenho certeza que quando nós vemos essa história, chama a nossa atenção. Marcos 2:5.
E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. É o nosso texto base de hoje. Filho, que tremendo. Mas aí a gente olha assim a fé. Vamos voltar um pouquinho à fé dos amigos. Hebreus 11:6 fala assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles amigos tinham, e era tremendo. Agora a gente olha, quando Jesus vê aquele homem descendo, e Jesus olha para ele e fala: filho, um homem até então incapacitado, com problema de locomoção, um homem podia até ser amargo por causa da situação. Jesus está restaurando este homem. Jesus está demonstrando o cuidado dele, o amor dele, a misericórdia dele por esse homem. Mas aí Jesus vira para ele e fala assim: perdoados estão os teus pecados. Jesus vê: filho, perdoados estão os teus pecados? Como assim? Imagina a atitude das pessoas. As pessoas, elas estavam lá, elas queriam ver milagre, elas queriam ver a cura. Elas queriam ver Jesus fazendo algo sobrenatural. E perdoados são os pecados, é só Deus que podia perdoar. E a gente vai ver que Jesus, aquele que conhece intimamente a necessidade maior do ser humano, ao invés da cura, a cura é segundo plano, mas o perdão dos pecados é o que nos dá intimidade, é o que nos dá comunhão com Deus. E aí a gente vê a prioridade de Jesus. Marcos 2, 6 e 7. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, ou seja, eles argumentavam em pensamento. Eles não estavam falando, eles estavam comentando em si mesmo, defendendo que aquilo lá não podia, que arrazoar é defender as ideias usando a razão. E aí a Bíblia fala assim: eles arrazoavam em seus corações e diziam: por que diz este assim blasfêmias? Ou seja, ele está falando coisa que ele não pode, ele está falando contra Deus, ele está se igualando a Deus. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Aí a gente vai entender. Esses escribas, fariseus, eles eram religiosos. Eles estavam lá, não é porque eles estavam querendo ver Jesus fazer maravilhas, eles estavam lá porque eles queriam, era simplesmente fazer uma pegada aonde Jesus fosse desacreditado. Eles consideravam Jesus uma ameaça a eles. Eles queriam entender quem era esse Jesus que surgiu fazendo milagres e maravilhas, e eles já tinham visto Jesus curar, Jesus expulsar demônio. Aí, quando Jesus fala aos paralíticos, Marcos 2 e 5, filho, perdoados estão os teus pecados, eles ficaram indignados. Eles falavam, arrazoavam em seus corações que Jesus não podia fazer isso. Somente Deus podia perdoar os pecados. Eles conheciam a lei. Olha o que diz Daniel 9:9. Mas a Elohim, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão. É Deus que pode perdoar. É Jesus que pode perdoar. Salmo 103:3. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Então, nós olhando Daniel e Salmo, nós estamos vendo que eles conheciam que somente Deus podia perdoar os pecados. Eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Era o tão esperado Messias de Israel. Mas Jesus conhecia o pensamento. Jesus conhecia o coração. Jesus conhecia a intenção deles. Salmo 139, 1 e 2. Senhor, diz o salmista, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe, entendes o meu pensamento. Eu fico olhando Jesus naquela situação, olhando para eles, aqueles escribas e fariseus mudos, calados, mas o seu coração cheio de coisas ruins. E naquele momento, Jesus olha para eles e Jesus lhe faz uma pergunta. Marcos 2 e 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações?
Eu fico imaginando a cara deles. Aí Jesus faz outra pergunta. Jesus é tremendo. Marcos 2:9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Olha que interessante. Jesus dizer ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda, iria engrandecer o nome de Deus na frente de todo mundo. Jesus dizer, levanta-te e anda, é um milagre tremendo, sensacional. Este homem, ele era conhecido lá em Cafarnaum. Mas aí Jesus falar, os teus pecados te são perdoados, é algo mais profundo. Jesus faz a pergunta para os escribas. Marcos 2:10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, aí Jesus disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, aconteceu um milagre. Marcos 2:12, parte A. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Gente, sabe o que aquela multidão fez quando viu na ordem de Jesus, na palavra de Jesus, o milagre acontecer? Vamos ver Marcos 2:12, a parte B. De sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. É tremendo Jesus. Jesus que mostrou quem realmente ele era. Ele era o Filho de Deus que tem todo o poder. Mas ele tem todo o poder não somente sobre a natureza, mas ele tinha poder de perdoar os pecados. Quando ele fala, para que saibais que o Filho do Homem, esse Filho do Homem era uma expressão usada na Bíblia. Lembra que eu falei que os religiosos, eles conheciam a lei? Porque Jesus estava na forma de homem, sendo representado numa visão que foi dada a Daniel. Vamos ver Daniel 7:13-14? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, era Daniel, tá? E eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Aqueles religiosos, eles deviam conhecer essa passagem. E quando Jesus fala, para que saibais que o Filho do Homem tem todo o poder, aí a gente lembra justamente desse versículo. Jesus estava mostrando para eles quem realmente ele era, que ele tinha poder, que ele tinha autoridade, que ele tinha domínio. Jesus era aquele que, além de ter domínio, a honra, o reino, ele deveria ser servido por todos. É impressionante. Jesus se revelou para eles e mesmo assim, aqueles religiosos continuaram incrédulos. Se nós pararmos um pouco para pensar, será que Jesus não tem falado conosco e nós não temos dado credibilidade à voz dele? Será que quando Jesus ele faz algo, nós simplesmente ignoramos? Será que nós estamos agindo como esses religiosos? Vamos concluir. Na cura do paralítico, Jesus mostra que o mais importante é estarmos focados na intimidade com Deus. É estarmos focados não somente no físico, porque o físico perece, mas no perdão dos nossos pecados. Nós vimos que esse homem ele teve amigos que tiveram fé, que foram perseverantes, que ajudaram, que foram criativos. É tão lindo que através da criatividade desses amigos eles conseguiram o objetivo deles. Eram amigos que estimulavam a quê? A crer em Deus e não desanimar diante da dificuldade. Quantas pessoas que se dizem amigos e só ajuda a desanimarmos, né? Mas o paralítico, ele tinha ido buscar uma bênção. Ele saiu de lá
com a bênção que ele tinha ido buscar, mas ele saiu de lá também com o principal. Ele saiu com perdão dos seus pecados. Que você possa aprender nessa situação, que você possa deixar Deus governar a tua vida, que você venha ser mais do que religioso, que você venha ser uma pessoa com intimidade com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fique com Deus.